Olá, vamos resolver o exercício 7 do capítulo de capacitores hoje. Um capacitor de placas paralelas de área A e espaçamento D. Então nós temos um capacitor de placas paralelas. Aqui eu estou desenhando de lado assim, então esse cara aqui vai ter uma área A. Eles têm um espaçamento D entre eles. D. Tem inserido entre elas uma lâmina de elétrico da mesma área A, monta de elétrica E e espessura D, que é menor que D. Então nós temos um dielétrico com espessura D. Vamos falar que ele começa em X e vai até X mais D, certo? Aqui é o nosso eixo de referência. Que é X, certo? Beleza. Demonstre que a capacitância do sistema é a mesma que a de um capacitor do espaçamento D menos D, com ar entre as placas, em série, com capacitor de espaçamento D todo preenchido com dielétrico de constante elétrica K. Então, o que a gente mostra é que isso é igual, a capacitância equivalente é igual a esse sistema aqui, ó. Um sistema com placas paralelas, com espaçamento D menos D, em série com o dielétrico. Eu acho que é bem simples mostrar isso aqui, né? A gente quer mostrar que a capacitância equivalente é a mesma. Então, vamos começar. O que a gente vai fazer? Vamos aplicar uma diferença de potencial entre as placas, com potencial V, porque a gente sabe que capacitor é a carga acumulada em cada um dos lados pela potencial que a gente aplicou. Ou seja, aqui vai ficar vai aparecer cargas Q positivas e aqui vai aparecer uma carga Q negativa no outro lado do capacitor. Certo? Essa carga mais aqui vai induzir a mesma carga menos nesse dielétrico. E essa carga menos vai induzir a mesma carga mais nesse dielétrico. Beleza. Então, é isso aqui. Vamos escrever mais um minutinho só para que sobreviver. Então, qual que é o potencial? Beleza. Para descobrir o potencial, a gente descobre o campo elétrico do sistema. Vamos nessa então. O campo elétrico do sistema. A gente vai usar a lei de Gauss. Vamos colocar uma superfície gaussiana aqui. Certo? Com uma área. É um cilindro com uma área genérica. Vamos chamar essa áreazinha de Azinho. Então nós temos algo assim, né? Aqui é a nossa placa, um cilindro com área genérica, Azinho, e aqui no mesmo lado. Usando lei de Gauss, a gente sabe que a integral de superfície de E ds tem que ser igual a carga envelopada sobre epsilon. Perfeito. Portanto, o campo elétrico, pela simetria do problema, vamos supor que o campo é constante aqui na área e ela é perpendicular à área, o campo elétrico também, certo? Como é perpendicular à área, ele é perpendicular, ele é paralelo a essa área do cilindro aqui. Então a gente ignora o campo elétrico nessa parte do cilindro, né? Porque EDS nessa parte do cilindro tem que dar zero, porque eles são a normal, eles são perpendiculares, né? Exatamente, perpendiculares. Eles fazem 90 graus entre si, o campo elétrico é normal. Já nesse cara aqui, a normal e o campo elétrico são paralelas, portanto, vai existir. E vamos supor que o campo elétrico é constante, porque eu posso tirar para fora da integral, E vezes a área deste
deste cilindro. Que, isso aqui são duas áreas, né? Porque o campo elétrico está atravessando nesse sentido aqui também. Isso aqui do lado oposto, sentido oposto, né? O campo elétrico está fazendo assim. Porque aqui é mais. Como é mais, os campos saem da placa, né? Então é duas vezes a área. Divididos por Q sobre Y. Então, o campo elétrico é Q sobre A. Q sobre A. 2 Y. Perfeito. Só que como tem esse cara negativo, pela simetria do problema, como esse mais faz cargas para fora, e esse menos faz cargas no sentido dele, ou seja, aqui dentro vai ser duas vezes o valor daquele campo elétrico, porque as duas placas estão se somando. Então, duas vezes. E aqui fora do capacitor, esse cara aqui é mais. Como é mais, o campo elétrico sai, então tá saindo dele, e esses caras vão se anular, né? Zero, então não tem campo elétrico fora, só tem dentro. Portanto, o campo elétrico dentro do capacitor é duas vezes esse cara. Então é Q sobre A epsilon. Beleza, esse é o campo elétrico dentro do capacitor. Porém, esse é o campo elétrico dentro do capacitor. Esse é o campo elétrico dentro do capacitor. Q sobre A epsilon zero. Esse é o campo elétrico dentro do capacitor. Na parte com onde elétrico é o ar, né? Então, vamos colocar. Porém, na parte que o dielétrico é esse diferente com constante de elétrica K, o campo elétrico dentro do dielétrico tem que ser Q sobre A K epsilon zero, certo? Que deu a constante de elétrica do meio muda, só basta multiplicar por um K. Portanto, o nosso campo elétrico dentro do capacitor vai seguir essa seguinte expressão. Ele vai ser Q sobre A epsilon zero quando esse x aqui, não vamos chamar de x porque eu já chamei esse cara de x, vamos chamar de R. Pode ser R. Quando R for maior que zero e menor, tá? Quando R for maior que zero e menor que x, ou quando R for menor que D e maior que x mais D. Certo? Certo, nessa parte, vou colocar amarelo, nessa parte e nessa parte. Nessa parte e nessa parte. E vale Q sobre A K epsilon zero quando R for entre x e x mais D. Essa é a expressão do nosso campo elétrico. O campo elétrico a gente pode achar o potencial. Certo? A gente pode achar o potencial. Vamos achar o potencial então. Vamos achar o potencial. Potencial. A gente sabe que o potencial é a integral. A diferença de potencial, né? Integral de menos integral de linha de E dl. A gente quer. Vamos definir pontos. Vamos desenhar o nosso capacitor rapidinho, bem fácil, rapidinho de volta. Então, aqui está o dielétrico. Aqui está o capacitor. Vamos chamar aqui de ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Então, basicamente, isso aqui é a integral do ponto 1 até o ponto 4. Integral do ponto 1 até o ponto 4.
Aqui é mais. Aqui é menos. Como eu estou fazendo a integral do 1 até o ponto 4, isso aqui vai dar negativo, né? Porque essa diferença de potencial é negativa. Porque eu estou fazendo V4 menos V1. Então vamos tirar o módulo desse cara, porque para o capacitor aqui importa o módulo do potencial, né? Então vamos tirar o módulo. Vai ficar integral de 1 até 4 e dl. Isso aqui é a mesma coisa da integral de 1 até 2 de e dl mais a integral de 2 até 3 de e dl mais a integral de 3 até 4 de e dl. Uhum. Então, beleza. Como E é constante, em cada um desses casos, só temos que substituir pelo caso correto. A gente tem, nesse cara aqui, o E sai para fora, vai ficar Q, e como E é paralelo ao caminho, então o produto interno, o produto interno, que é o vai dar sempre o produto entre os módulos, né, por causa que os vetores são paralelos, veja cosseno de t até zero. Então esse E no caminho de 1 até 2 é fado de elétrico, então vale esse campo elétrico, que é sobre a ε0 vezes dl. dl, integral de dl. De 1 até 2. Mas, agora esse cara aqui é dentro de elétrico, então a gente vai usar o segundo caso, que é sobre a k sobre ε0, integral de dl, 2 até 3, mais 3 até 4, esse cara é fora de elétrico, que é sobre a ε0, dl. Posso colocar em evidência esse cara e esse cara, que é sobre a ε0, em evidência a integral de 1 até dl, que é o próprio, isso aqui é a própria diferença do tamanho do caminho, ou seja, esse caminho aqui vale x, que a gente definiu, né? Então isso aqui dá x, mais esse dl aqui, esse dl é esse caminho aqui, que vale, isso aqui é d, e aqui é x mais d, esse caminho inteiro aqui vale d menos x menos d. Então, mais d menos x menos d. Mais o segundo cara aqui. K sobre K. Então, zero a diferença desse caminho, que é d, né? Que é a espessura do cara. D. Então, esse cara mata esse. A gente obtém que a diferença de potencial entre as duas placas exteriores, o produto interno que eu estava falando é o produto escalar, né? O produto interno e o produto escalar é a mesma coisa. Enfim. QA sobre y0 d menos dzinho mais que a k y0 dzinho. Beleza, então esse é o campo elétrico. Esse é o diferença potencial entre as placas. Para achar o capacitor, basta fazer. Para achar o capacitor, basta eu fazer Q sobre V, né? Q sobre V.
Isso aqui vai dar... o ambos tem que... Então vai cortar o Q, né? Vai dar 1 sobre a soma sem Q ali. 1 sobre... 0... D menos Dzinho mais Dzinho sobre A K Y0. Tadã! Esse é o capacitor. Tá, mas ele queria que a gente mostrasse que isso é a mesma coisa que isso. Certo? Perceba que esse cara aqui é a mesma coisa. Esse primeiro termo aqui do potencial é a mesma coisa se eu colocasse o potencial do campo elétrico se a largura entre as duas placas fosse simplesmente D menos D, né? Por causa que é o campo elétrico vezes a diferença do caminho, certo? Ou seja, isso aqui é o potencial entre as duas placas. Entre duas placas, a diferença, se eles estivessem separados entre D menos D. Então eu vou colocar aqui entre placa D menos D. Certo? E perceba que esse potencial aqui que está somando aqui é a mesma coisa que se o potencial de uma única placa, não, duas placas com distância D, porque aqui está a diferença de caminho, com de elétrico K, certo? E como a carga dos dois são o mesmo, quer dizer que eles estão em paralelo, porque capacitores com a mesma carga, capacitores em paralelo têm a mesma carga, né? Porque se aqui, vamos explicar aqui porque isso. Porque se eu tenho um capacitor aqui, coloco um outro capacitor embaixo, aqui vai carregar mais, aqui vai carregar menos. E esse menos vai induzir mais. Vai induzir menos aqui embaixo. Então eles têm sempre a mesma carga. Portanto, eu vou colocar aqui V de elétrico, VK, certo? Então, são a somatória de dois potenciais de uma placa com D menos D, com dielétrico sendo ar, mais o potencial de uma placa em série com dielétrico sendo K e largura Dzinho. Certo? Qual que é o capacitor equivalente desse sistema? Então, o capacitor equivalente é Q sobre VD menos D mais VK. Isso aqui dá. Eu vou dividir em cima e embaixo por quê? 1 sobre VD menos D sobre Q mais VK sobre Q. Isso aqui eu enxergo como se fosse a mesma coisa aqui. Se eu inverter a razão ali, ó, eu vou inverter a razão, vou colocar um invertido. Vou colocar um negativo aqui, menos 1, que quer dizer que eu inverti. Mais Q sobre VK invertido também. E eu percebo que isso aqui é a capacitância desse primeiro cara aqui, ó. É Q sobre a diferença de potencial. Então, é a capacitância dessa placa com distância de menos D. Então, esse aqui dá 1 sobre C D menos Dzinho, menos 1, mais a mesma coisa, aqui é o capacitor do dielétrico. Então, vamos ver, CK menos 1.
Beleza. Então a gente provou. Por que a gente provou? Porque a gente sabe que capacitores em série, para calcular ele, basta fazer essa somatória aqui, ó. 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. E a mesma coisa sendo feita aqui. Portanto, a gente provou que esse sistema aqui, com o dielétrico dentro, é a mesma coisa que o dielétrico em série. Perfeitamente, né? Interessante. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.